Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa RPM. Pessoal, para quem não me conhece, Marcelo Ishida, faço parte do grupo técnico da Microcar, da parte de desenvolvimento. Pessoal, hoje é um assunto muito legal, tá? E principalmente para o pessoal que tem o IGNI-Test, tá? É uma dúvida recorrente do nosso suporte técnico, onde muita gente tem dúvida naquelas bobinas que são de acionamento sequencial, tá? Então, quando você tem uma bobina palito, o pessoal tem mais afinidade de encontrar as especificações técnicas, no manual da Gauss ou nos nossos manuais, tá? Agora, quando você tem uma bobina sequencial, de acionamento sequencial, a gente viu uma certa dificuldade. Então, para você aí que tem essa dificuldade, que tem essas dúvidas, a gente vai estar falando disso hoje, tá? Então, é muito casado ao que vocês utilizam no dia a dia do IGNI-Test, num teste de bobina, tá? Só que hoje a gente vai falar um pouco dessas bobinas sequenciais, tá bom? Um pouquinho só de teoria. O que são essas bobinas sequenciais, tá? A gente tem aqui na mesa uma bobina do Monza Cadete Ipanema, sistema EFI, tá? Essas bobinas, no caso aqui, é uma bobina sequencial, ou seja, um único sinal, um único comando do sinal do IGNI-Test, você tem acionamento o quê? De duas saídas, tá bom? Normalmente é uma saída de 1 mais 4, 2 mais 3, tá? Então são acionamentos sequenciais. Aí você fala, poxa Marcelo, o que muda, numa bobina palito para essa daqui, tá? É o sistema de acionamento. Você vai ter que fechar esse circuito utilizando o quê? Utilizando uma vela aqui de auxílio, tá? Como o IGNI-Test ele vem com apenas um centelhador, então para que você obtenha o ciclo completo do funcionamento, da bobina, você vai ter que fechar esse circuito, tá? Então aqui a gente vai estar demonstrando na prática como você vai fazer isso, tá bom? Aqui do meu lado eu tenho mais duas bobinas, São aquelas bobinas em régua, tá? O pessoal tem dúvida também, mas que o acionamento em relação a essa fica bem semelhante, tá bom? Essa bobina do Monza Cadete Ipanema, ela tem no seu conector 3 pinos, tá? Então, ou seja, o pino central vai a alimentação 12 volts e o sinal para você acionar um par de bobina tá à sua direita e o outro à sua esquerda, tá? Então você vai ter um acionamento o quê? De 1 mais 4, 2 mais 3. Nesse caso aqui, o circuito ele foi montado, vamos lá, fonte de alimentação, tá? Essa fonte de alimentação da Microcar é uma fonte de até 15 amperes, tá? O IGNI-Test, na qual vocês estão acostumados, O cabo potência, porque essa bobina é uma bobina potência, e fechando o circuito aqui, o centelhador, do centelhador a gente manda para uma placa, no caso aqui eu usei uma cuba metálica, Para quê? No caso de vocês a terra bancada ou uma placa de alumínio, Conforme o manual de operação, tá? Para quê? Para a gente inibir determinados ruídos aqui, para você potencializar o seu terra, tá bom? E uma das garras de jacarés aqui, eu conectei ela na vela. Por quê? Quando o IGNI-Test enviar o pulso aqui, essas duas saídas aqui, elas serão acionadas. Quando houver esse acionamento, você vai fechar o circuito da saída aqui para que ele retorne aqui e consecutivamente vá para o seu terra. Então, para você ter uma performance total da bobina, você precisa realizar esse circuito utilizando essa vela, tá? Vamos aqui no funcionamento em si, tá? Esse circuito está montado conforme o manual ou conforme ele tem que ser montado, Então eu venho aqui na saída potência, vou estar com uma frequência inicial de 16 Hz. Tem uma parada aqui, porque se eu falar
conforme tiver o acionamento, vocês não vão conseguir entender. Então eu vou estar com mais ou menos 16 Hz de frequência numa abertura de pulso de 2,6 milissegundos, tá? O que eu gostaria que você separasse? No som, na potência que é vista aqui no centelhador. Repare muito bem com o teu circuito montado de maneira correta. Não vou mexer em nenhuma configuração aqui de frequência em milissegundos do IgniTest. Vou retirar essa vela. Quando eu retiro essa vela, significa que eu não consegui fechar o meu circuito, tá? É como se eu não estivesse utilizando a vela aqui. Reparem agora no funcionamento aqui no centelhador. Repararam que sem a vela eu tenho falha aqui no meu centelhador, uma falha identificável, e a potência transferida da bobina ela é muito menor, tanto que o som que vocês ouvem é extremamente mais baixo, tá? Em determinadas bobinas que tem esse acionamento sequencial, o que algumas pessoas falam que é a centelha perdida, né? Ela nem chega a pulsar. Para esta bobina em si, você até consegue verificar o quê? O pulso aqui no centelhador, mas bem mais fraco. Tá? Então, para que você obtenha o melhor teste, né, de eficiência da bobina, você tem que vir aqui e fechar esse circuito utilizando a vela de ignição. Tá? Vamos lá. Coloquei a vela e veja a diferença, que é o procedimento correto. Não mexi nada aqui nos meus dois botões aqui de frequência e milissegundos. Repararam bem? Então, isso tudo é o que? É a maneira que vocês têm que realizar o teste numa bobina sequencial. Tirando o paralelo para um scanner, né, vocês podem ver que quando você tem um sistema de bobina sequencial, normalmente no sistema de atuador do scanner, né, você vai lá no scanner, você vai lá no sistema de atuador e você faz um teste de atuação, que o scanner manda um comando para o módulo e o módulo ativa a bobina. Nesses sistemas sequenciais, vocês vão encontrar na denominação do atuador teste de bobina 1 mais 4, teste de bobina 2 mais 3. Por ali, você já identifica também que é a bobina do determinado sistema, ela é sequencial. Tá? Então, tem muita gente que liga para o nosso suporte com essa dúvida. Muita gente não utiliza a vela e acaba condenando a própria bobina, porque acha, poxa, tá com falha, opa, achei meu defeito. Mas não fez o teste correto em cima dessa bobina, tá? Por quê? Porque você precisa fechar esse circuito utilizando a vela, tá? Percebo que eu utilizei a minha esquerda aqui, né? O sinal entrando na minha esquerda. Então o acionamento dessa bobina foi aqui. Se eu invertesse e colocasse do outro lado do pino à direita, eu teria o quê? O acionamento desses dois pontos. Então aqui você vai testar o quê? Você vai testar parte a parte, ou seja, você vai testar primeiro o teu lado esquerdo, depois o lado direito. Centelhador está aqui em cima, eu verifico como é que está a minha centelha aqui nessa saída, fechando o circuito com a vela. Depois, eu retiro o centelhador daqui,
coloco aqui embaixo e pego a vela e fecho o meu circuito aqui em cima. Testo a minha saída aqui embaixo, tá? Então você vai fazer o quê? Um teste de cada saída com o centelhador, mas também casando com a vela de ignição, tá bom? Então isso aqui é mais importante, para que você não tenha um erro nessa, nesse processo de teste, você tem que utilizar esse sistema, tá? De você fechar esse circuito com a vela, para que isso não te engane, né? Fala, poxa, então tá falhando, a minha bobina tá com problema, é só trocar a bobina e você vai lá, pega uma bobina nova, troca, né? E não acontece nada, acontece a mesma coisa. Fala, poxa, então é o quê? É um erro de procedimento de teste. Tá? Marcelo, no Ignitest, ele dá algumas funções quando aparece o erro. No display aparece erro, né? Erro de leitura, fuga de corrente, existem esses erros, correto? Não, nesse caso não. Mas, por exemplo, se eu esquecer de colocar a vela, no equipamento vai constar algum erro? Não, porque o Ignitest, ele não tem como ver o retorno disso, tá? O Ignitest, ele faz que nem um módulo, ele atua. Então, ele manda o sistema de PWM, de acionamento, no primário da bobina, tá? Por isso que o Ignitest não consegue olhar o retorno. Então, muitas vezes acontece da pessoa não estar utilizando a vela, tá ligando aqui e não está saindo faísca nenhuma. Aí fala, poxa, então essa bobina está com problema. Não, às vezes não está com problema. Às vezes vocês não fizeram o procedimento correto de ligação, utilizando essa vela. Tá? Então, hoje a gente está especificamente falando desse sistema, tá? Porque tem muita gente que tem dúvida. O pessoal que tem mais experiência, tudo que já sabe, perfeito, né? Não tem problema nenhum, mas tem muita gente, né, que acaba se esquecendo desse procedimento quando você tem uma bobina sequencial, tá bom? Então, aqui a gente está falando, né, justamente para isso, tá? Para se atentar à questão da vela. Quando eu vou utilizar uma vela, tá? E às vezes você tem dúvida, o manual da Gauss, ele te fala, né, a questão se ela é uma bobina analógica ou uma bobina transistorizada, tá? Mas lá não consta a informação que ela é uma bobina sequencial, tá? Isso está mais inerente ao sistema de injeção que você utiliza. Então, por isso que eu falei do scanner. No scanner você consegue ver um sistema de atuação, né? Normalmente, se é uma atuação individual ou se é uma atuação sequencial, ou seja, 1 mais 4, 2 mais 3, tá bom? Que nem, aqui eu tenho uma bobina aqui, régua, tá? Essa bobina régua aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 6 pinos. Se eu não me engano, é uma bobina, TTL5, essa daqui. Eu tenho 6 pinos, ou seja, o meu acionamento aqui, embora ela sendo uma régua, é um acionamento individual. Por quê? Porque eu vou chaveando em cada pino o meu sinal de saída. Então, como eu tenho 6 pinos, então eu verifico que é só eu colocar os 5 volts, a alimentação, o terra e o sinal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fechar o circuito numa saída. Tiro o sinal de um pino, coloco no outro, vou para o meu segundo, terceiro e quarto, e assim por diante, tá? Então, quando você tem uma bobina régua, nem sempre ela é uma sequencial. Ela pode ser individual, dependendo da quantidade de pinos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma bobina régua que eu tenho aqui 4 pinos. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma bobina em que o único sinal vai me acionar 2 saídas aqui. E aí é só eu tirar o sinal de um pino, colocar em outro, eu vou acionar as outras 2 outras saídas, tá? Para que eu realize um bom teste em cima
dessa bobina régua, eu tenho que utilizar a minha vela, tá? Então, vela é algo que todo mecânico tem, né? Toda oficina tem, né? Pode ser uma vela usada, no caso aqui a gente foi num parceiro, pegou uma bobina usada, uma vela usada, mas para você fechar o circuito, tá? E assim você consegue realizar todo o teste. Então, essa informação ela é muito importante para que você utilize, sempre casado, a questão do entendimento do sistema no qual você está lidando, no caso, sistema de injeção, né? Em relação aos manuais que você tem, principalmente ao manual de referência da Gauss, tá? Ali você vai identificar onde você vai colocar o positivo, onde vai colocar o sinal, se é uma bobina transistorizada, se é uma bobina analógica, tá? Então ali você identifica toda essa situação, tá? E depois, nesse quesito aqui, quando é uma bobina sequencial, você vai ter que utilizar essa vela aqui de apoio para que você feche o circuito, tá? Porque sem ela você não vai conseguir realizar um teste adequado. Então, todos esses procedimentos, elas são muito importantes para que você realize um teste adequado, né? Em que a sua bobina, você consiga extrair a total eficiência dela, tá? Então, é uma dúvida que o pessoal do suporte vira e mexe, reporta, eu mesmo atendo muita gente que tem essa dúvida quando você tem uma bobina palito, o pessoal parece que é mais tranquilo, mas quando você pega uma bobina régua, uma bobina que tem acionamento sequencial, o pessoal se embanana, tá? Então, essa videoaula de hoje, ela serve mais ou menos para isso, tá? Para a gente tirar essas dúvidas aí, tá bom? Bom, vocês veem que hoje é bem curtinho, tá? Mas é importante a gente estar falando disso, né? De um assunto específico a isso, tá bom? Agradeço muito, né, o tempo de vocês, a presença, tá? A gente vai estar continuando aí no nosso programa RPM, tá? Então, deixa o like pra gente, nos ajuda muito. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Agradeço muito a vocês e até a próxima e fiquem com Deus.